uma página no Facebook, no Instagram, no Medium, no YouTube, que eu e o Lucas organizamos, e justamente com esse objetivo, assim, de levar essa experiência da gente dentro da Wikipédia e esse conhecimento, enfim, que a gente tem pesquisado sobre a Wikipédia, e levar isso para um público mais amplo e tentar organizar, fazer posts sobre vários casos desses, por exemplo, da Brasil Paralelo, sobre esse caso do autor que teve que publicar a carta sobre isso. Então, o História na Wiki tem muito esse objetivo de trazer para as pessoas essas discussões internas sobre a Wikipédia e de mostrar qual que é o estado atual dos verbetes de história dentro da plataforma. Num sentido mesmo de chamar, e por isso História na Wiki, de chamar os historiadores para editar dentro da Wikipédia, para pensar a criação de verbetes dentro dos cursos de graduação, para as pessoas que estão na educação básica, para pensar como que eu trago a Wikipédia para dentro de sala de aula, no sentido de ensinar os meus alunos a usar a Wikipédia, né? E muitas vezes o próprio professor entender a Wikipédia como algo não a ser banido e a ser punido porque os alunos estão usando, mas a trazer ela e, enfim, abraçar ela dentro de sala de aula para pensar formas de como utilizar aquele conteúdo de uma forma que, enfim, vai trazer bons resultados e que, enfim, vai trazer benefícios, eu acho, para o processo didático dentro de sala de aula. Assim. Então, são coisas que a gente está pensando muito agora. Claro, a gente está ainda muito no começo do projeto, a gente está agora, acho que indo para o terceiro, quarto mês desde que a gente criou. Mas o objetivo é esse, assim, é pensar quais são as possibilidades da Wikipédia para historiadores, para professores de história e para a comunidade no geral, né? Então, a gente teve já muito diálogo com pessoas de outras áreas, ao longo desses anos trabalhando com Wikipédia, eu já conversei com gente da biologia, com gente da matemática, com gente da física, sobre diferentes contextos, né? E eu acho que é isso, assim, eu acho que a gente precisa pensar a Wikipédia hoje, e esse é o objetivo principal do História na Wiki, é pensar a Wikipédia como uma fronteira a ser abraçada pelas universidades, né? Então, tentar justamente fazer essa ponte, né, entre o conteúdo interno da Wikipédia e as regras internas da plataforma e toda a questão de autoridade envolvida com isso, mas também de trazer as técnicas e a metodologia das universidades, e muitas vezes, sobretudo, as bibliografias atualizadas sobre aquilo, e trazer isso para dentro da plataforma, tentar não levar literalmente o conteúdo da academia para dentro da Wikipédia, mas adaptar e digamos, repensar muito da nossa escrita acadêmica e pensar como ela pode se tornar acessível para o público num verbete enciclopédico, né? Então, eu acho que esse é um pouco o chamado do História na Wiki que a gente faz. Eu acho que História na Wiki é um projeto muito legal. O Pedro falou tudo assim. Acho que é realmente essa questão de que a gente quer conseguir unir, né, esses dois mundos diferentes, né? Inclusive porque eu acho que uma coisa muito importante, né, para nós historiadores hoje aprender a lidar com outras formas de construir conhecimento também. Assim. Acho que isso é muito interessante, assim. Acho que isso é uma das coisas que a mim, pelo menos, mais me empolga, assim, né? Quando, por exemplo, a gente consegue colocar um historiador especialista na área para ler um verbete sobre a área que ele trabalha e pensar criticamente aquilo, né? Assim, pensar enquanto uma fonte aquele verbete, né? E isso vira uma aula sobre aquele assunto, né? Assim, através da Wikipédia. Eu acho que utilizar a Wikipédia em sala de aula é uma realidade hoje. Assim, se a gente fugir disso, a gente vai realmente, enfim, perder essa batalha, né? Então, assim, que nos unimos, que possamos nos unir à Wikipédia, né? E que possamos nos unir aos estudantes que usam ela e trabalhar isso de uma forma conjunta, assim. Eu sou Pedro, eu sou graduando na Universidade Federal de Santa Catarina. Estou agora trabalhando no meu TCC, então estou terminando a graduação agora trabalhando com jogos digitais. Então, a minha área de pesquisa nesse momento é trabalhar com a representação do gênero historiográfico nos jogos digitais e como que isso se dá enquanto gênero de ficção histórica. Mas eu também tenho trabalhado na Wikipédia recentemente, através do projeto História na Wiki. Então, eu tenho editado verbetes para a Wikipédia e pensado a Wikipédia como uma nova fronteira de atuação para os historiadores. Então, a minha área de pesquisa está em história pública, história digital, teoria da história. Então, essas são minhas áreas de interesse agora. Eu sou graduando também na UFSC, também estou acabando a graduação. Hoje eu estou fazendo pesquisa em cima da Wikipédia
né? Além do História da Wiki, como o Pedro falou, né? Eu também pesquiso a Wikipédia. Hoje eu tento entender as dinâmicas de negociação disciplinar entre a Wikipédia e a historiografia. Tenho como projeto também seguir nessa pesquisa, né? Mas inserir também questões como dinâmica de temporalidade, né? A percepção do tempo e as notícias e como que os verbetes de história são referenciados na plataforma. É isso, acho que é por aí. Tudo começou, eu e o Pianta, a gente participou de um projeto na Federal de Santa Catarina, chamado Teoria da História na Wikipédia. Ele foi um projeto organizado pelos professores Rodrigo Bonaldo e pela professora Flávia Varela, que são os nossos orientadores, por acaso. E o projeto, basicamente, ele se dá num esquema de, uma vez, de todo semestre, vários alunos voluntários e bolsistas criam verbetes de qualidade para a Wikipédia. Então, são 6 meses escrevendo, reestruturando um verbete e pesquisando para escrever ele, para publicar ele na Wikipédia. E no final, um processo de destaque desse verbete dentro da plataforma. Então, ele passa por um crivo de editores experientes dentro da Wikipédia para que ele possa ser classificado como um dos melhores verbetes dentro da plataforma. Então, nesse processo todo, eu criei o verbete História Pública e agora eu estou terminando de escrever o verbete Romance Histórico, junto com a Isabela, uma outra colega minha. E aí nisso tem um processo de pensar a Wikipédia não só como um lugar onde os historiadores vão para escrever e para transcrever, digamos, o que a gente pesquisa dentro da academia, mas também entender a Wikipédia como uma nova forma de escrita e também como um objeto de pesquisa para pensar o digital e pensar como possibilidades de escrita compartilhadas, né? Porque a Wikipédia ela tem essa característica em que a autoridade ela é muito diluída. Ao contrário de artigos e capítulos de livros, onde a gente costuma escrever como um autor só, muito raramente uma coautoria, o verbete da Wikipédia ele é uma metamorfose constante, né? Então, assim, o verbete, mesmo os verbetes que eu escrevi, o Romance Histórico, História Pública e outros verbetes que a gente produziu no projeto, daqui a 10, 20 anos, eles provavelmente vão estar muito diferentes da forma como eles estavam quando a gente concluiu a revisão deles dentro do projeto. E aí, nesse sentido, dentro da teoria da história, eu acho que tanto eu quanto o Pianta, a gente fica muito fascinado na Wikipédia das possibilidades disso, né? De como o historiador ele tem que pensar outras formas de escrita e outras formas de linguagem para dar conta desse processo em primeiro lugar, de síntese, né? Porque a Wikipédia, na sua essência, ela é uma enciclopédia, então ela tem que dar conta de objetos muito, muito amplos, né? Ao contrário da academia, onde a gente está sempre pensando em recorte, em diminuir o nosso escopo. A Wikipédia, pelo contrário, ela nos leva a expandir o nosso escopo e a tentar resumir coisas muito complexas numa linguagem simples. Então, isso, com certeza, é um desafio para historiadores e, sobretudo, para graduandos. Então, isso é uma coisa que instigou e marcou, eu acho, muito a minha experiência, e acho que falo com tranquilidade a nossa experiência, a minha e do Pianta. E aí, nesse sentido, também há uma busca por pensar a Wikipédia como isso, como uma fronteira, e que também vai numa direção contrária de outras redes, ao mesmo tempo de outros lugares do digital, né? Então, ela vai contra as redes, uma ideia, uma lógica capitalista das outras redes sociais, no sentido de mercantilização. Então, é uma plataforma que se mantém gratuita e que se mantém nessa base compartilhada entre pessoas. Então, acho que também tem um valor muito grande em nós, quanto historiadores, estarem pensando esse lugar enquanto um lugar de produção de conhecimento. Um conhecimento que é diferente e distinto do nosso conhecimento usual, mas um lugar de produção de conhecimento e que requer muito novas ondas, novas pessoas escrevendo sobre assuntos distintos, como história da África, história do Brasil, e acho que são lugares ainda que tem muito espaço para os historiadores crescerem. Outra coisa muito interessante, eu acho, pensando assim, eu que tive a minha formação no ensino básico ainda já com acesso à internet, no início dos anos 2000, uma coisa que me marcava muito sobre a Wikipédia, eu acho que quem deu aula e quem participou da rede pública nesse momento assim da virada do século XX para o século XXI, foi a criação da Wikipédia como uma fonte que não é confiável, né? Então, assim, um negócio quase que punitivista, assim, de que não,
Os alunos não podem usar a Wikipédia não é uma fonte confiável, o que está escrito ali, como é editado por todos e qualquer um pode editar, então quer dizer que tu não pode confiar de forma alguma naquilo que está ali. E agora, não só a gente aqui da história que está pensando isso, mas eu acho que wikipedistas no geral, tem um esforço muito grande para justamente combater essa ideia da Wikipédia como uma fonte não confiável. Talvez complexificar essa pergunta, né? Não seria toda enciclopédia, não tem verbetes que são mais confiáveis que outros, né? A enciclopédia britânica, a Barça, né? Outros tipos de enciclopédia, e mesmo escritas acadêmicas, mesmo livros acadêmicos, não são eles também, não tem eles também problemas, não tem eles também partes que não são confiáveis. Acho que isso é uma pergunta. E, por outro lado, a Wikipédia, ela tem verbetes, né? Então, assim, claro que tu vai ter verbetes que não citam nenhuma fonte, tu tem verbetes que vão estar mal escritos, tem verbetes que vão estar com erro de português, e que é a natureza de um projeto que é completamente criado por usuários e que é revisado por usuários. Mas eu acho que mais importante que isso é destacar o papel da Wikipédia na estrutura dela, justamente desse processo de revisão por dentro dos outros editores, né? Então, qualquer verbete que é criado, assim, em qualquer instância por pessoas que não costumam estar dentro da Wikipédia, uma pessoa que acabou de entrar e vai editar um verbete, isso provavelmente, se tiver algum erro ali, ele vai ser revisado dentro de um dia ou dois. Então, isso é uma coisa muito importante de frisar, né? E, ao mesmo tempo, a Wikipédia, então, ela tem os seus processos internos, por um lado, identificar verbetes que são ruins. Então, muitas vezes, você vai encontrar um banner lá, assim, este verbete não cita fontes confiáveis, ou pode até citar, mas não diz de onde tirou, de quais páginas tem. Então, há um processo de indicar quais verbetes são confiáveis e quais não. E, ao mesmo tempo, tu tem o processo, como a gente tem feito no projeto Teoria da História na Wikipédia, de destaque, né? Então, a Wikipédia tem verbetes que são verbetes de muita qualidade. São verbetes que seguem uma série de regras internas de estilo, de fontes, de bibliografia, de estrutura do índice, justamente para dar conta, assim, são verbetes que alcançam, digamos, o ideal de escrita do verbete dentro da Wikipédia. A nossa provocação enfim, o nosso ativismo mesmo público nesse sentido é buscar pensar a Wikipédia não como uma forma confiável ou não confiável, mas pensar no digital como sendo justamente um lugar onde tu vai encontrar bons conteúdos e tu vai encontrar maus conteúdos. A questão é justamente tu treinar já as crianças e, enfim, os estudantes desde o ensino básico saber identificar. Não, olha, isso aqui é confiável, isso aqui não é. Esse verbete aqui pode até ter problemas, mas aqui está indicando a bibliografia de onde tirou. Então, estimular o aluno não só utilizar o verbete não como o fim, né, o fim do caminho de pesquisa, mas como o início, né? Então, ensinar o aluno a ir lá na Wikipédia, entender a Wikipédia como um lugar de pontapé inicial, né? Um lugar onde tu vai encontrar as informações básicas e os principais livros, as principais coisas de onde aprofundar esse estudo, né? E que, no fim, é o objetivo da enciclopédia, né? Assim, quando lá na década de 80, 90, quando tu estava na escola, tu não tinha acesso à Wikipédia, tu abria a enciclopédia para quê? Para iniciar uma pesquisa, né? Então, esse é o papel da Wikipédia e é assim que ele deve ser enxergado, assim. Uma coisa importante de se entender na Wikipédia, né, é que por mais que seja uma enciclopédia de edições livres, né, existe sim uma equipe por trás, existe sim um time por trás, né, mas esses times eles não estão necessariamente ligados profissionalmente à edição de verbetes. Eles são ligados profissionalmente como facilitadores, né, de edições, como facilitadores de conteúdo, né, como criação de projetos, inclusive de ferramentas para a plataforma, né? Então, assim, a gente tem a Wikimedia Foundation, né, que é, digamos, a mãe da Wikipédia, né, que tem vários projetos irmãos. Depois tem, por exemplo, o Wikidicionário, Wikiniversidade, enfim, várias plataformas também de uso livre, né, que oferecem cursos livres, de graça, né, de acesso livre, oferece verbete de dicionário, oferece, enfim, diversas coisas. Então a Wikipédia é uma delas, né? A Wikipédia é uma dessas plataformas dessa fundação maior, que é a Wikimedia Foundation. A Wikimedia Foundation tem o que eles chamam de legal team, né? Um time profissional, né? Que seriam essas pessoas profissionais que vão trabalhar diretamente com o servidor, né? Vão trabalhar diretamente com facilitações, né? Com a manutenção dos sites, etc. Mas essas pessoas, elas não ganham dinheiro para editar os verbetes, né? Então, assim, a edição de verbete, por mais que
tu possa ser um funcionário da Wikimedia Foundation, né, tu vai fazer ela de uma forma voluntária. A Wikimedia Foundation tem algumas filiações em determinados lugares, né? Falando em língua portuguesa, né, falando Portugal e Brasil, eu não tenho certeza de como que acontece nos outros países de língua portuguesa, mas eu sei que existe o Wikimedia Portugal, e no Brasil existe um movimento chamado Wikimovimento Brasil, que são movimentos de usuários que podem ter também as suas equipes profissionais e que trabalham como facilitadores. Né? O que acontece? No Brasil, por exemplo, o Wikimovimento Brasil, ele é reconhecido pela Wikimedia Foundation, né? Mas eles eram um grupo voluntário. Né? Eles, depois de um tempo, decidiram que os seus esforços voluntários tinham acabado, né? E aí eles vão tentar profissionalizar a sua equipe e a sua atuação. Então, eles, por exemplo, vão fazer GLAMs, né? GLAM é a sigla para Galleries, Libraries, Archives and Museums. Daí eles vão, por exemplo, no Museu Nacional, né? E vão fazer uma parceria para colocar imagens do acervo do Museu Nacional na Wikipédia, para fazer verbetes sobre determinados assuntos ou determinadas obras, né? Para colocar lá dentro. Então, eles vão buscar, né, financiamento para isso. Então, por exemplo, a Fundação do Banco do Brasil, Fundação Itaú, ou quem quer que esteja interessado em financiar esse acesso a esse acervo, né, vai apoiar financeiramente. Eles têm uma equipe profissional, né, que vai movimentar isso, né, que vai fomentar esses eventos, e aí eles, a partir disso, eles vão melhorando o conteúdo da Wikipédia, né, e também fazendo com que aquele conteúdo que estava em determinados lugares seja acessado mais livremente, né, com maior facilidade. Então, se mantém principalmente através de doações, né, ou algum tipo de parceria com institucional, né, onde existe um fomento, onde existe alguma maneira de apoiar financeiramente essas pessoas que estão trabalhando, né, para a infraestrutura desses projetos, né, mas a edição em si é uma edição voluntária. Então, quem são os wikipedistas? Os wikipedistas são pessoas comuns, né, que tomam o seu tempo muitas vezes para editar na Wikipédia, e que podem ter diversas, e quando eu falo diversas, são realmente diversas motivações para fazer isso. Né? Então a gente vai encontrar na Wikipédia desde uma pessoa super militante, né, um cyberativista, anarquista, que está lá porque ele acha que o conteúdo tem que ser disponibilizado de graça para as pessoas, sim, né, porque a gente tem que fazer com que as pessoas tenham acesso ao conteúdo, que compram a ideia, né, de uma universalização do conhecimento, até um cara que, enfim, é um bolsonarista que está lá para disputar memória, né? Até o advogado da Brasil Paralelo que criou uma conta na Wikipédia para disputar o conteúdo do verbete deles na Wikipédia em português. Então, assim, é uma comunidade, né, muito grande, nem um pouco homogênea, que, enfim, trabalha na plataforma. E isso é uma coisa muito interessante de se pensar, assim, né? A Wikipédia, ela é livre e o uso dela acaba sendo livre também. Né? Então, diversas pessoas se utilizam da plataforma para diversos fatores. Né? Então, por exemplo, imaginem uma praça pública, né, que tem as suas regras, obviamente, que tem as suas formas de lidar, onde tem pessoas responsáveis por sua manutenção de infraestrutura, onde tem pessoas responsáveis por fiscalizar o que se está fazendo ali dentro, né, que foram eleitas pela sua comunidade, que frequenta a praça, mas onde qualquer pessoa pode entrar e sair a qualquer momento, né, mas as pessoas também podem ser banidas da entrada. As pessoas também precisam provar que merecem ou que as suas práticas são condizentes com as práticas que se espera naquela praça, etc. Né? Então, assim, o que move a Wikipédia hoje, daí já entrando na questão do funcionamento dela, né, assim, mais especificamente, a Wikipédia tem 5 pilares principais, né, conhecido como 5 pilares. Os 5 pilares, eles vão definir uma série de fatores fixos na Wikipédia, né, então vão definir o caráter enciclopédico da Wikipédia, né, então eles vão definir que a Wikipédia é uma enciclopédia e ela é uma fonte terciária, então ela precisa de fontes secundárias, né, não é um lugar onde tu vai colocar conhecimento novo, né, onde tu vai analisar uma fonte. Então o historiador que quer trabalhar na Wikipédia, ele tem que encontrar artigos científicos que já trabalham aquele tema, ele não pode simplesmente começar uma pesquisa do zero na Wikipédia. Isso não se mantém, né, então assim, tu pode escrever um artigo científico e depois esse artigo científico pode ser incorporado no texto, sem problema, mas o que tu não pode fazer é, enfim, dar tuas opiniões na Wikipédia. Então tem critérios de imparcialidade, né, o que chama de ponto de vista neutro, né, a Wikipédia, ela precisa de fontes confiáveis, né, então assim, eu não vou, por exemplo, ir na Metapédia, por exemplo, e falar, a Metapédia falou isso aqui, não posso fazer isso, né, então assim, tem uma série de elementos que definem esse caráter enciclopédico da Wikipédia e que vão ajudar na gestão e manutenção de uma comunidade que vai trabalhar em prol de uma coisa específica, assim, né? Então, assim, existe também fiscalização. Então, por exemplo, falando um pouco de hierarquia, o Pedro e eu somos auto-revisores da Wikipédia, né? O que significa? Nós não temos nenhum privilégio na Wikipédia,
né? Mas significa que a comunidade da Wikipédia entendeu que através das nossas edições, nossas práticas na enciclopédia, na Wikipédia, a gente tem condição de escrever verbetes e editar sem que ninguém precise ir lá e revisar o que a gente está fazendo. Então, automaticamente, nossas edições são revisadas. Daí, isso também vai nos dar alguns privilégios, entre aspas, mas a gente, por exemplo, vai poder indicar verbetes a destaque, né? Então, eu gostei muito de verbete, acho que ele merece ser destacado, eu posso fazer uma proposta à comunidade para destacar o verbete, e assim por diante. E aí vai ter depois um administrador, eliminador, burocrata, etc., né, que são sempre ou atribuídos, né, ou votados, né, mas muitas vezes precisa de um pedido. A gente pediu para ser auto-revisor, por exemplo, né, mas aí depois um administrador também ele pode pedir para ser administrador e a comunidade vai lá e vai ver se ele realmente tem condições de administrar a Wikipédia, né. Então, essas regras da Wikipédia, né, elas acabam fazendo com que um verbete de história na Wikipédia, ele seja antes um verbete wikipédico e depois um verbete de história, né? Então, assim, ele precisa primeiro responder às questões internas da Wikipédia para depois conseguir incorporar questões que são externas. Então, se a gente for falar de autoridade, por exemplo, um autor de um livro, ele pode ter autoridade e direitos sobre o livro dele, mas não sobre o verbete do seu livro na Wikipédia. Isso é muito interessante. Tem um caso que é o caso do Philip Roth, escreveu o livro Humanstein, eu não vou lembrar agora qual é o nome do livro em português, acho que é A Mancha Humana, mas o Roth encontrou no verbete dele na Wikipédia um erro, né, uma informação errada, que dizia que ele tinha se baseado na vida de autora X. Por um interlocutor, ele foi até a Wikipédia e falou, não, pessoal, isso aqui tá errado, né, na Wikipédia em inglês. E um dos administradores da Wikipédia falou, não, tu não pode argumentar aqui. Ele falou, mas eu sou autor do livro, como que eu não posso? Ele falou, não pode, tu não é uma fonte fiável para a Wikipédia. Precisamos de uma fonte secundária. Então ele foi até o The New Yorker, escreveu uma carta aberta à comunidade da Wikipédia, e aí sim, com essa carta aberta, que é uma fonte secundária, né, que fala qual é o motivo e onde que ele se inspirou para escrever o livro, a Wikipédia pode ser mudada, né? Então, assim, existem uma série de fatores que regem essa plataforma e que fazem dela uma coisa muito única, né? Assim, então, quando a gente fala em enciclopédia livre e de livre edição, tem ressalvas, né? Porque eu acho que uma chave para pensar isso, na verdade, é uma livre edição, mas uma não livre manutenção. A manutenção daquilo que se coloca na Wikipédia passa por uma série de fatores, né? E, inclusive, dependendo do que tu fizer na Wikipédia, né, tu pode ser banido da Wikipédia, né? Tu pode, mesmo que tu não, por exemplo, quero editar uma verbete na Wikipédia e não tem página de usuário, não tem um usuário, posso editar? Pode. Vai ficar teu IP registrado. Mas a chance daquela edição ser revertida, né, e que muita gente vá ver o que tu tá fazendo é muito grande. Porque como é que a comunidade vai ter confiabilidade de que tu é uma pessoa que está agindo de boa fé na Wikipédia, né? Então, assim, diversos fatores estão linkados a esse tipo de edição, né? Então, assim, quando a gente também cria o projeto História na Wiki, né? E quando a gente começa a falar da Wikipédia, é para mostrar como é complexo o processo, né? Como existem fatores, né, que nos fazem, primeiro, desnaturalizar a Wikipédia e seu conhecimento, né? Então, assim, ó, são pessoas que fazem, né, são pessoas que estão errando, pessoas que estão acertando, pessoas que podem não conhecer o funcionamento, pessoas que podem conhecer muito bem o funcionamento, pessoas que podem estar disputando memória na Wikipédia, pessoas que podem estar fazendo várias coisas. E também para que a gente não romantize a Wikipédia como um ambiente maravilhoso, como um ambiente de paz, unicórnios e, enfim, né, assim, é um ambiente de disputa, de guerra, muitas vezes de edição. E a gente pode ver verbetes como ditadura militar no Brasil, né, que inclusive em Wikipédias em outras línguas são disputados, né, os comunistas são xingados, pessoas relativizam, pessoas tem muito negacionismo envolvido, né, então, assim, a Wikipédia, ela faz parte da nossa sociedade, né, ela está envolvida no que é produzir conhecimento no século XXI no mundo digital, né, no mundo onde Bolsonaro é presidente, onde Trump é presidente, onde Viktor Orbán é primeiro-ministro, né, e a Wikipédia, ela está nesse processo, né, claro que com as suas próprias dinâmicas, com o sua própria natureza digital, mas ela faz parte, né, então, assim, acho que enquanto fonte primária, nesse sentido, a Wikipédia é muito boa, né? Porque tanto ela pode nos dar uma noção digital, então com ferramentas de arquivamento, né? Na Wikipédia a gente não perde quase nada do que foi feito, porque a gente consegue ver o histórico, a gente consegue editar e ver, por exemplo, comparar edições. Então, por exemplo, quando a Comissão Nacional da Verdade aconteceu no Brasil, né? A gente pode ir lá e ver quantas edições novas foram feitas a partir do que foi produzido, né? Quantos acessos novos tiveram quando a mídia começou a falar sobre isso, etc. Assim, né? Então, é uma fonte interessante no ponto de vista digital, para que a gente consiga entender a natureza digital dela e como que ela nos permite manipular a informação ali dentro, manejar a informação ali dentro, quanto também uma fonte para perceber como que o debate público acontece na internet.
uma coisa muito interessante, assim, acho que é isso, assim, é pensar como a Wikipédia, ela, de certa forma, ela, ao mesmo tempo, ela é uma continuidade da lógica da enciclopédia tradicional, como ela surge lá no século XVIII, pelo menos a enciclopédia moderna, como a gente conhece, no século XVIII e depois no século XIX. Então a enciclopédia, a Wikipédia, ao mesmo tempo que ela tem uma continuidade com isso, ela completamente inverte essa lógica, né? Então eu acho que ela, literalmente, a Wikipédia, ela acabou com o mercado das enciclopédias impressas e com as enciclopédias de CD, que era uma coisa que estava começando nos anos 90. A Wikipédia, quando ela surge, e com a expansão da internet, é um mercado que quase que acaba com a criação da Wikipédia e com a popularização dela. E acho que é algo muito interessante de pensar, assim, porque então, a Wikipédia, ela tem essa lógica de se colocar como uma enciclopédia não muito distinta da lógica, na essência, digamos assim, do que eram os verbetes no dicionário, nas enciclopédias iluministas, no sentido de tu ter, de serem muito abrangentes, de terem uma perspectiva de tentarem ser objetivas, de tentarem trazer, digamos, a essência daquele assunto. Mas, por outro lado, ela inverte a lógica, como eu falo, no sentido em que a autoridade não é o Voltaire que está escrevendo um verbete sobre história na enciclopédia. Não é um autor X, um autor ilustre que está escrevendo para a Barça, ou que está escrevendo para a enciclopédia de Oxford ou para a enciclopédia britânica. Não. Assim, pode até ser um especialista que está escrevendo aquele verbete ali. Mas muitas vezes não é. Ou muitas vezes o especialista vai começar a escrever um verbete na Wikipédia, mas vai ter alguma coisa errada, então, assim, ele tem um caráter muito mais de acesso livre e de edição livre. Então, como a gente já falou, assim, é uma edição feita a muitas mãos, né? E aí uma coisa interessante, por exemplo, por que a Wikipédia ela acaba, digamos assim, com a demanda por enciclopédias impressas, ou, enfim. Porque justamente a enciclopédia britânica, isso é uma coisa que tem vários artigos falando sobre isso e analisando a Wikipédia ao longo do tempo. Se a enciclopédia britânica vinha em 1997 impressa com um erro na página 74, ia demorar 1 ano, ia demorar 2 para esse erro ser corrigido. A Wikipédia, como ela tem esse processo de revisão e de patrulhamento constante do conteúdo dela, é bem provável que se tiver um erro de escrita ou um erro de fonte, esse erro vai ser revertido em muito menos tempo. Ele vai ser revertido em alguns dias, às vezes algumas horas, no máximo 2 ou 3 meses. Então isso é uma coisa muito interessante, porque a Wikipédia, ela traz uma velocidade de verificabilização das informações e de reverter erros, e ao mesmo tempo de publicizar e de expandir o conteúdo, né? Então, assim, tu tinha na Wikipédia, na enciclopédia física, tu tinha um limite de tamanho do verbete que tu tinha que ter, tu tinha um limite de quantas imagens tu podia colocar naquele verbete. E a Wikipédia, pelo caráter digital dela, enfim, ela se expande em direção ao infinito, né? Assim, tu não tem um limite de verbetes que tu pode escrever na Wikipédia, tu não tem um limite de imagens ou de verbetes que tu pode colocar. Tu tem as regras de conteúdo e da forma do conteúdo, mas essa forma ela é de tamanho limitado, né? Claro, enfim, há um limite dos servidores, mas a Wikipédia, como um site extremamente popular, esse limite ele é infinito, né? Até na praticalidade, ele é infinito para quem tá editando. E ao mesmo tempo ele é disponível e ele é criado em diferentes línguas o tempo todo, né? Então os verbetes, claro, assim, a Wikipédia em inglês ela é muito maior do que todas as outras Wikipédias, mas toda língua ela tem uma forma própria da Wikipédia, tem geralmente comunidades próprias escrevendo verbetes para aquela língua. E é justamente isso que significa o wiki, né? O wiki significa rápido em havaiano. É uma cultura que começou nos anos 90, antes da Wikipédia. A Wikipédia não é a primeira plataforma, o wiki, mas a ideia é justamente essa, né? Tu ter um site, tu ter uma plataforma digital ali que é administrada e escrita e, enfim, expandida por usuários, né? Então, e justamente esse caráter comunitário dela é que dá a rapidez e que dá, enfim. Então, nesse sentido, é uma ideia muito, muito interessante na lógica de comunidade, né, mesmo. Né? A Wikipédia, ela funciona
o livre da Wikipédia, né, ele não significa só livre edição, né, ele também significa livre reprodução do conteúdo, desde que citado a fonte, né, da Wikipédia. Então, assim, caso eu queira, por exemplo, imprimir todos os artigos da Wikipédia em português, como eles estão no dia 19 de abril de 2021, posso fazer isso, posso inclusive ganhar dinheiro em cima disso, né? Eu posso inclusive vender isso, desde que eu cite que é da Wikipédia e não tem problema, né? Assim, então, eu acho que isso nos abre também um espaço para que a gente debata o uso de fontes, né? A questão das licenças, né? Assim, também. Então, a gente tem, num extremo oposto, né? O copyright, né? Que seria all rights reserved, todos os direitos reservados, e copyleft, né? All rights reversed, né, todos os direitos revertidos. Eu diria que, nesse sentido, a Wikipedia estaria um pouco mais à esquerda, né, assim, dessa questão de que, enfim, as pessoas podem utilizar aquele conteúdo sem problema, né, assim, inclusive imagens, né, etc. Claro que tem que ter também cuidado para saber como que aquilo está sendo feito, né, o plágio da Wikipedia também não... Eu copiar a Wikipedia e dizer que aquilo é meu também não é uma coisa a se fazer. Dentro dessa questão da reprodução, né, do uso de referências e de fontes, né, a gente tem a questão das fontes que são utilizadas na Wikipédia. A Wikipédia, ela toma importância nesse processo também, porque artigos escritos pelo projeto Teoria da História na Wikipédia, por exemplo, que são artigos especializados naquele assunto, eles vão juntar uma quantidade muito grande de textos, né, e vão disponibilizar o conteúdo daqueles textos, mesmo que indiretamente, em citações indiretas, mas citações, é importante dizer, né, existem referências, sempre no artigo de boa qualidade na Wikipédia, eles têm referências, né, quando a frase acaba. Então, assim, é uma compilação de um conhecimento de conteúdo rico, né? Eu não sei como é que foi o caso do Pedro, eu escrevi o Verbete Scriptorium, por exemplo, na Wikipédia em português, tem mais de 200 referências, e muitas delas estão em alemão, catalão, francês, enfim, textos que muitas vezes não iam estar disponíveis para pessoas que querem saber sobre aquele assunto, tanto porque, às vezes, ele está numa revista que ninguém que é da história conhece, então, sei lá, a History and Theory publicou um artigo muito interessante sobre aquele assunto e as pessoas que não são da história não têm acesso. Quanto, por exemplo, uma coisa que deve ser debatida, né, que mais seja polêmica ainda, deve ser debatida a questão de que muitos artigos que são fechados, né, que as pessoas que não conseguem acessar por conta de um paywall vão poder acessar. Isso acontece porque os historiadores têm dinheiro para comprar artigos? Não. A gente também não pode ser hipócrita de achar que os historiadores não estão a todo momento utilizando sites que vão dar acesso àquele conteúdo, né? Não só para artigos que são fechados, mas para livros também, né? A gente não tem como separar isso também de um debate sobre o digital e sobre o capitalismo nesse sentido, né? Assim, a Amazon, por exemplo, semana passada o Pedro me mandou um livro, me mostrou um livro que custava 5 mil reais. Eu queria comprar um livro para o meu TCC, o que custava 900 reais. Isso é um absurdo. Né? Então, assim, a gente tem que também pensar um pouco sobre isso, né? Por mais que eu queira muito que os meus colegas historiadores que escrevam livros tenham direito a ganhar dinheiro em cima dos seus livros, né? A gente também precisa pensar muitas vezes o papel do algoritmo, né? O papel do capitalismo e o papel das grandes editoras nesse processo. Eu acompanhei uma vez um colega, um amigo meu, que foi meu colega no colégio, hoje ele também estuda história. Ele escreveu um livro, ele queria publicar o livro dele, e ele tinha que pagar para publicar o livro dele. E assim, o dinheiro das vendas dos livros ele usou para pagar a edição. Então, assim, não é como se ele tivesse ganhado dinheiro em cima disso, né? Então, isso é uma coisa também que a gente precisa pensar, né? A Wikipédia, nesse sentido, ela também ajuda a que a gente democratize um conhecimento que não só não está acessível, né? Porque ele está caro, né? Mas também que não está acessável muitas vezes, né, na linguagem que a gente gosta de usar, porque, enfim, o local onde ele está disponibilizado não é de fácil acesso, não é de fácil conhecimento público, né, sobre aquilo. Assim. Então, acho que a Wikipédia e o conhecimento profissional dentro da Wikipédia, né, a ocupação dentro da Wikipédia por profissionais da área específica daquele verbete, é muito importante para que a gente também complexifique, né, o conteúdo da plataforma, claro que sem transformar um debate em debate acadêmico, né, mas complexifique aquele conteúdo e faça com que as pessoas tenham acesso, né, ao conteúdo que muitas vezes está indisponível. E isso também tem muito a ver com uma questão social, né, uma questão de desigualdade social, uma questão do próprio capitalismo, como o capitalismo lucra, né, em cima da produção intelectual de muitas pessoas, né. E a gente tem também o exemplo do Google Books. Só para finalizar, assim, o Google Books, por exemplo, hoje ele não pode disponibilizar os livros na íntegra porque eles não têm direitos autorais para fazer isso, né? Assim, isso é muito interessante. Inclusive é um grande debate porque o Google começou a colocar propaganda, né, no Google Books, estava ganhando dinheiro em cima de obras que não eram eles que tinham feito, né? Assim, então, a Wikipédia não está lucrando em cima disso, né? O historiador que por exemplo, utiliza um artigo que ele teve que colocar num site russo para conseguir ler, ele não está lucrando em cima disso, né? Assim, ele está disponibilizando aquele conhecimento para uma série de pessoas que não teriam acesso àquilo de uma outra forma.
mais.